Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Até 2023, o Papa Francisco convoca toda a Igreja, a partir das comunidades locais cristãs, a percorrerem um caminho sinodal de escuta, através do discernimento, seriedade e verdade. Esta reflexão converge no Sínodo dos Bispos de 2023. Hoje estaremos à conversa com o delegado sinodal de Leiria Fátima, que é o Frei Rui Carlos Lopes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. O Frei Rui Carlos é dominicano e está aqui hoje para refletir connosco sobre este caminho sinodal, sobre esta igreja sinodal. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, o nosso diálogo, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Frei Rui a orientar para nós. Rezamos, pois, a oração preparatória deste Sínodo dos Bispos, em que invocamos a força do Espírito de Deus. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo, todos reunidos em vosso nome. Vinde a nós e assistir-nos. Descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem que as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós lhe pedimos a vós, que sempre e em toda a parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje o nosso tema é por uma igreja sinodal, em que tenho aqui o Frei Rui, que nos vai falar sobre esta temática tão importante para nós. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ver um vídeo em que nos é explicado o que é o Sínodo dos Bispos. Vamos ver. Sínodo dos Bispos 2021-2023. O Papa Francisco faz-nos o convite. Convida-nos a refletir sobre como caminhamos juntos, ou seja, somos convidados a participar no Sínodo. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Mas afinal, o que é um sínodo? A palavra sínodo significa caminhar juntos. O Sínodo dos Bispos é um encontro convocado pelo Papa para debater e apresentar orientações que indicam qual o rumo que a Igreja deve seguir. O Sínodo não pretende ser um evento ou produzir um documento. Pretende-se que seja um processo para que todos nós aprendamos que ser Igreja é caminhar juntos. É viver em sinodalidade. E o convite é para todos, também é para ti. O Papa não quer ouvir apenas os bispos. Ele quer que cada pessoa, em cada diocese, dê a sua contribuição. Por isso propõe uma consulta ao povo de Deus dividida em 3 fases. A primeira fase já começou nas igrejas locais, ou seja, nas dioceses do mundo inteiro, com momentos de encontro, oração e reflexão. Este é o momento onde podes participar. A Secretaria-Geral do Sínodo produziu um documento preparatório que traz propostas para a realização da consulta em cada diocese. Participa nos encontros da tua comunidade, grupo de amigos, paróquia ou diocese. A segunda fase começa em setembro de 2022. O resumo preparado pelas dioceses vai ser debatido em reuniões internacionais divididas por continentes. A última fase do Sínodo acontecerá em outubro de 2023, com os bispos de todo o mundo reunidos em Roma com o Papa Francisco. Com estas etapas, será possível garantir a participação de todos os cristãos, sejam eles consagrados ou leigos.
Cada um estará à escuta dos outros, e todos estarão à escuta do Espírito Santo. Participa tu também neste caminho. E participemos neste caminho sinodal. Precisamos de fazê-lo para darmos a nossa contribuição e para caminharmos todos juntos, em unidade. Isso é extremamente importante. Dou as boas-vindas ao Frei Rui. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Frei Rui, antes de começarmos a falar sobre sinodalidade, quem é o Frei Rui? Como surgiu a sua vocação aos dominicanos? Para que as pessoas lá em casa conheçam um bocadinho melhor. Bom, sou o Frei Rui Carlos Antunes de Almeida Lopes. Cresci aqui na região de Fátima, no concelho de Orém, uma freguesia chamada Olival. Desde muito novo eu percebi que tinha uma vocação ao serviço da Igreja. Naquela altura ainda foi complicado, pensei de muito tempo ser sacerdote. Sim. Apenas. Depois conheci os dominicanos desde sempre, porque nós tínhamos um seminário menor mesmo na minha aldeia, na minha freguesia, né? Portanto, conheci dominicanos toda a minha vida. E depois, quando fui para a universidade, tive mais contacto com os dominicanos. E era estudante de Direito e, nessa altura, decidi escolher a vida dominicana. Sim. E não me arrependi, embora já lá vão mais de 40 anos, não é? Já vai muito tempo. O senhor aceita uma água para chá? O máximo, muito obrigado. É uma vocação... Okay. A vocação dominicana agrada-me particularmente porque, como próprio da Ordem, nós juntamos uma vocação com a dimensão monástica, com a ação apostólica. E eu gostei muito disso, não é? Dessa complementaridade, que não tendo perdido os valores essenciais da vida monástica, oração coral, a Lectio Divina, as dimensões de uma vida comunitária mais estilo monástico, com uma ação apostólica concreta. E foi por isso que eu acabei por descobrir esta ordem e abraçar esta ordem e servir a Igreja como dominicano. Decide servir a Igreja como dominicano, como frei dominicano, e como é que surgiu o sacerdócio? Foi logo tudo junto? A nossa ordem é habitualmente clerical, portanto, nós temos irmãos não sacerdotes, mas a ordem tem um pendor clerical, porquanto nós achamos, desde sempre, na nossa tradição, que a pregação dominicana tem a sua complementaridade no ministério sacerdotal. Sim. Quer seja na celebração dos sacramentos, quer, e de forma particular, a Eucaristia, lugar especial de pregação, e nas confissões, no serviço da reconciliação. Portanto, para mim era claro que a minha vocação seria religiosa, mas sacerdote, portanto, desde sempre. Claro. Fale-nos um bocadinho do carisma dominicano, para as pessoas conhecerem um bocadinho quem são os dominicanos, o que é que realizam, qual a vossa missão. Bom, o nosso nome talvez indique um bocadinho aquilo que nós somos. Nós somos a Ordem dos Pregadores, portanto foi assim que fomos reconhecidos. Quer dizer, somos uma ordem cujo objetivo é a ação apostólica, a ação de pregação no mundo. A partir de um background, desculpem a expressão, de uma vida contemplativa séria. Sim. De tal modo que São Tomás resumiu a nossa vocação no contemplar e dar aos outros o fruto da contemplação. Portanto, isto é o cerne da nossa questão, da nossa vocação. Sim. Como é que ela se realiza? Há uns quantos itens importantes que são marcantes na nossa vocação e que servem e que ajudam na missão que temos que desempenhar. Essas dimensões são a vida comunitária, marcada particularmente por um ritmo comunitário, por uma forma de agir
em ligação e em diálogo. Uhum. Depois está o estudo e depois está a oração. Quer a oração pessoal, quer a oração comunitária. A oração pessoal tem muita importância na nossa ordem, sobretudo aquela que nós hoje podemos identificar como Lectio Divina. É um pilar essencial de uma oração contemplativa, silenciosa, e que fecunda e que se liga ao estudo. Sim. Nós não podemos viver, ou melhor, nunca seremos fiéis à nossa vocação se o estudo sério da verdade de Deus, que se vive em relação com a verdade dos homens, se nós não tivermos essa dimensão muito importante do estudo, nós nunca temos percebido o que é ser dominicano. Sim. É por isso que o dominicano, alguém dizia, e com muita justeza, nós temos 2 altares na vida. Um é o da Eucaristia, o outro é o da mesa de trabalho. Que bonito. E para nós isso é essencial. Sim. Se nós não tivermos estes 2 altares, o da Eucaristia e o da mesa de trabalho silenciosa, às vezes aborrecida, monótona. Havia um padre mestre que dizia sempre: é que esta penitência nossa, o estudo, esta é a nossa penitência. E às vezes é um bocadinho, mas faz parte. Sim. Vocês também têm uma particularidade muito interessante, que vocês cuidam dos vossos irmãos mais idosos. Fala-nos dessa realidade que é bonita, de pessoas que já deram a vida e que agora precisam do vosso cuidado. É uma obrigação, claro. Nós somos, ao sermos religiosos, somos uma família. Uhum. E uma família em que não se podem descartar os mais velhos, com certeza. Não é? Durante muito tempo, os idosos eram nós temos uma tradição muito bonita, que é acompanhar as pessoas até à morte. Eu ainda vivi isso. Eu vivi muito tempo fora de Portugal, vivi em vários sítios. E vivi a experiência única de saber que um irmão parte, tocar o sino e toda a gente ir cantar a Salve Rainha junto do irmão. Bonito. Isso foi. Portanto, há um acompanhamento até à morte. Fisicamente, hoje nem sempre é possível. Há muita gente que morre nos hospitais, há irmãos que têm que morrer em casas com ajuda especializada, porque claro, não podemos ter. Mas, possivelmente, as coisas que mais me dói é não poder sempre cantar a Salve Rainha junto dos irmãos que partem. A mim, isso foi uma coisa muito bonita, marcou muito na minha vida, saber que se deve acompanhar os irmãos até ao fim. Isso é qualquer coisa que... Sabe que na nossa ordem, o momento da morte era uma coisa muito séria, muito séria. Eu experimentei-o ainda há pouco tempo, porque tenho muita ligação com as irmãs e sou capelão de irmãs, de viver esse momento junto de uma irmã que partiu e ir cantar a Salve Rainha com ela e com a comunidade. Qualquer coisa muito, muito forte para nós. Que bonito. Muito forte para nós. Não é só o cuidar o mais idoso, é o acompanhá-lo nesta antecâmara do céu, que é o momento da morte, não é? Sim. Isso para mim é muito importante. Extremamente importante. Não é só a solidariedade de quem ajuda de quem o mais cuida. idoso. Nem é apenas o sentido familiar da gente, que já perdemos, alguns de nós, os nossos pais. Há ali uma relação de um nível diferente que se vive neste momento. Não é? Que bonito. Agora vamos falar um bocadinho já do nosso tema, é delegado sinodal aqui da Diocese de Leiria Fátima. Como é que é escolhido um delegado? Bom, em primeiro lugar, eu sou um delegado atípico. Eu sou o secretário da CIRP, portanto, sou eu que tenho por função. Há um presidente, mas há um secretário. O secretário por função escrever, comunicar, não é? Sim. Portanto, eu tenho a função de fazer o mínimo de comunicação, o mínimo, às vezes até muito menos, mas eu faço com muito gosto, de comunicação entre as diversas comunidades de vida consagrada da Diocese de Leiria Fátima. E, nesse sentido, foi natural que eu fosse o delegado, porque de facto sou, neste momento, aquele que por função que mantém essa rede de comunicações entre os consagrados da Diocese.
E foi assim que eu fui, pronto. Foi eleito. Nem fui eleito, fui Nomeado. indicado ali. O religioso, fica tudo. Qual é o papel do delegado sinodal? O papel e a missão? Bom, numa paróquia, é movimentar a paróquia, Sim. nos seus grupos, para refletirem, a partir daquilo que a própria Diocese nos deu, de uma grelha de inquéritos aos quais tínhamos que responder, e o delegado promove reuniões, promove encontros, promove a escuta dos diversos movimentos da paróquia e mesmo de gente fora da paróquia. Há experiências muito bonitas que eu vi na Assembleia Sinodal da Diocese, de encontrar gente que não era propriamente gente muito ligada à paróquia, mas houve encontros de gente até das margens, não é? Uhum. Por exemplo, a ligação com uma empresa que está estabelecida na paróquia, ou com as escolas. Portanto, Sim. o delegado paroquial tem esta função de no espaço paroquial, promover a reflexão por grupos daquilo que a Igreja nos propõe como reflexões e dando as respostas como são pedidas. Não é? Em que intervém e como intervém? Eu, o que é que fiz? Nós somos mais complicados, os religiosos. Não somos tão simples como isso. Eu não tenho nenhuma provisão canónica para dizer a uma comunidade faça isto, Sim, não é? claro. O que eu fiz foi ativar a rede das comunidades. Uhum. Havia inquéritos, mandei os inquéritos, mandei os documentos, pressionei as comunidades, olha, tenho que fazer, respondo até tal data, e fui assim um bocadinho, a minha função foi um bocadinho ser chatinho, não é? Sim. E ser insistente, de modo a que as diversas comunidades fizessem elas próprias a sua reflexão. Ou, alternativamente, também me aconteceu, dizer, irmãs, neste caso até foram irmãs, nós precisamos refletir com isso. Querem que eu vos vá ajudar? Sim. Pronto, e desloquei-me às comunidades, ou outras vezes até via Zoom, com diversas comunidades, e vamos refletir sobre o que é o caminho sinodal. Uhum. Às vezes o fizemos até de uma forma, eu devo dizer que a Igreja Diocesana de Leiria Fátima foi excelente, foi aberta. No comitê da Diocese havia um membro que tinha o contacto connosco. Sim. Portanto, e deixaram-nos toda a liberdade para refletirmos, até independentemente dos inquéritos. Portanto, o que é que eu fiz? Sentei-me, falei com as comunidades. Como é que nós nos sentimos nesta igreja local? O que é que podemos fazer esta igreja local? O que é que esperamos receber dela? Portanto, há toda uma ligação da nossa reflexão de consagrados numa igreja diocesana, Uhum. que me interessava fazer e que, em alguns casos, podemos fazer. Na Diocese existem vários delegados? Como é que Existem muitos delegados. Sim. Existem cada delegado por cada paróquia, Sim. por cada movimento ao setor pastoral, dos grandes conselhos, o Conselho Presbiteral, eu sou membro do Conselho Presbiteral, Uhum. no Conselho Presbiteral fizemos essa reflexão, o Conselho Pastoral também o fez. Portanto, talvez o maior número sejam os delegados paroquiais, não é? Sim, como é óbvio. claro. Como é óbvio. Mas depois também há estes delegados de setores da vida diocesana que foram capazes de trabalhar e refletir. Porquê é tão importante esta reflexão e de que todos contribuam e que todos façam essa reflexão e que participem neste caminho sinodal? Sabem que os padres da Igreja diziam que sínodo se equivalia à Igreja. Sim. E é isto que é importante. A gente perceber que a Igreja, o Santo Padre disse de alguma forma em 2017, o caminho da Igreja ou é este ou não é. Portanto, sabem, eu volto um bocadinho agora à minha experiência de religioso. Não? Eu sou dominicano, filho da regra de Santo Agostinho. Sim. Portanto, isto marca na cabeça, não é? E o coração, com certeza.
A primeira coisa que a nossa Santa Regra nos diz, apesar de ser tão antiga, do século V, não é? É uma citação dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32. A primeira coisa pela qual estais aqui é para teres um só coração e uma só alma. Ora, a Igreja Sinodal é uma igreja que procura isso mesmo, que é a função da Igreja, ter um só coração e uma só alma. Isto é qualquer coisa de importantíssimo, de fundamental, não é? Sim. E só é só um coração e uma só alma quando todos se sentirem envolvidos, não é? Para contar, como dizia, acho que era o nosso venerável Padre Congar, que às vezes pensa que os leigos na Igreja têm esta função, calar-se quando entram na Igreja e abrir a bolsa no momento da coleta. Não é essa a função. Não é essa a função. A função é a comunhão. Nós ainda... Falta-nos, talvez, ainda muito caminhar para todos nós percebermos que a Igreja é um mistério de comunhão e enquanto nós não estivermos atingidos e envolvidos por essa comunhão, nunca perceberemos o que é o fundamental da Igreja. Que todos sejam um. O discurso de Jesus, depois da última ceia e antes de partir, que todos sejam um. É importante. E isto é o caminho sinodal, é o caminho que conduz a isso, não é? Também é o caminho em que caem barreiras para que ninguém se sinta que não pode entrar nesta comunhão, não é? Sim. Que nome é que foi dado a este caminho sinodal e quando é que começou? Bem, este caminho sinodal começou já no ano passado, a partir do verão. Esta fase do caminho, não é? E terminou agora, portanto, terminamos da fase diocesana. É essa a novidade da preparação do sínodo, não é? Portanto, esta fase diocesana começou, na nossa diocese, começou no mês de outubro e terminou agora, depois da Páscoa, não é? Portanto, o nome foi indicado pela Comissão, não é? Desde o início deste caminho, o que é proposto para seguir em cada uma das igrejas particulares? Primeiro, há um texto Sim. de reflexão e, segundo, há 10 questões. E essas questões a nós foram depois condensadas em 5 inquéritos aos quais teria de responder e que abrangem muitas dimensões da vida, desde a comunhão, desde a liturgia, desde o ministério, desde o diálogo com não crentes, o diálogo com outras confissões religiosas. Portanto, há todo um conjunto de reflexões que cabem dentro deste que nos é proposto, não é? Sim. É proposto a gente rever, repensar a Igreja. Sempre foi assim. A Igreja sempre tem que ser repensada, não é? Se quer ser fiel ao seu Senhor, não é uma Igreja estática em nenhum momento da história. Portanto, neste momento, nós voltamos a repensar as coisas essenciais. Os setores da vida, a liturgia, a caridade, o serviço aos pobres, a situação de pessoas à margem. Tudo isto são questões que no documento e depois nas questões, nos inquéritos foram afloradas. Não é? Que trabalho está a ser feito na nossa diocese para se atingir os desafios propostos? Bom, neste momento estamos na fase da reflexão. As questões foram postas, foram trabalhadas na diocese, foram enviadas à Comissão Diocesana, foram trabalhadas pela Comissão Diocesana, foram postas em resumo e foram debatidas e refletidas numa Assembleia Diocesana, que de facto tomou muito a sério todo o trabalho e foi um momento muito importante e muito bonito que nós vivemos, não é? Portanto, nós terminamos essa fase. Como nós ouvimos, essa fase agora vai para nível continental e depois há de ir a Roma. Sim. E de Roma há de vir as diretivas para a sua execução. Não é? Portanto, nós terminamos uma fase muito importante
e que é extremamente inovadora em relação aos outros sínodos. Mesmo ao sínodo da juventude, que foi há uns tempos, Sim. houve alguma abertura, mas não houve esta sistematização tão forte de reflexão e preparação do sínodo. Pois é, e a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e espere por nós. Até já. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Se que ligou a televisão neste momento, estamos a falar sobre o tema Por um Caminho Sinodal, em que temos aqui o Frei Rui Carlos, dos Dominicanos. Frei Rui, de que forma é que os diferentes delegados sinodais unem sinergias e conhecimento? Bom, nós tivemos, em primeiro lugar, os legados sinodais estão agrupados com um membro da diocese, com um membro da equipa diocesana, com o qual interagem, não é? Isso é muito importante, porque ao longo do tempo, ao longo destes 6 meses, tivemos contactos permanentes. Primeiro, comecemos por mais atrás. A diocese ajudou na formação. A escola diocesana Sim. promoveu encontros muito ricos, que foi capaz também de oferecer. Eu não pude estar, mas recebia por internet as conferências, os conteúdos, portanto, tivemos toda uma ajuda de reflexão e que as pessoas, de facto, ficaram muito enriquecidas, muito agradáveis, e aqueles que foram delegados, particularmente, puderam crescer pessoalmente, como crescer nesta compreensão. Depois tivemos esta interação com o delegado da equipa diocesana e uns quantos delegados diocesanos, não é? E depois, por fim, tivemos um momento muito bonito que foi a Assembleia Diocesana, que ocupou um sábado, todo o dia, e um domingo de tarde. E pudemos partilhar, e pudemos encontrar-nos, e pudemos ouvir o que é que os outros pensavam, etc. Que também é importante, não é? Sim. De que forma é que a celebração da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, em outubro de 2023, é uma etapa fundamental? Eu creio que o sino dos bispos, todos os sinos dos bispos, já sou velhinho, já vi muitos, não é? Cada um tem dado notas muito interessantes para a vida da Igreja. E eu penso que este toca um tema importante, porque toca um tema e toca uma dimensão que é o saber estar na Igreja, o descobrir o nosso lugar na Igreja. Bom, posso ser também uma criticazita que às vezes vinha uma outra reação. Claro. As pessoas, algumas começaram por criticar o padre X, o bispo Y, porque fazem, porque não fazem, ou porque não acedem a isto. Bom, todas as séries de reivindicações que saíram. Não é esse o caminho, não é esse o caminho. Nós temos que crescer num espírito de comunhão. O caminho sinodal ajuda-nos a perceber que nós temos que agir na Igreja à luz da Palavra de Deus. Isto é qualquer coisa de fundamental. E, portanto, eu creio que o sínodo e o documento pós-sinodal, eis sempre a orientação que nos vem do sínodo, a exortação apostólica pós-sinodal que tem vindo, nos vai ajudar a repensar a forma de estarmos na Igreja. Não é? Como o Santo Padre tem dito frequentemente, há ainda, por um lado, este perceber a Igreja a partir de uma lógica de poder, nem que seja ele ministerial. Sim. Na Igreja, no seguidor de Jesus, o poder é o do serviço, não há outro. O poder é o do amor, o poder é o do diálogo. E a gente ainda tem que aprender a viver isso na Igreja. Sim. E eu penso que o sino nos vai ajudar na forma como as paróquias se organizam, como as dioceses se organizam, como os institutos de vida consagrada vivem, vai nos interrogar.
Que igreja ou que testemunho da igreja é que estamos a dar? Que imagem de igreja nós passamos? Em muitas dimensões. Na caridade, na forma como lidamos com os pobres, na forma como dialogamos com quem pensa diferente, no diálogo interreligioso, na forma de celebrar a liturgia. Sim. Tudo isto tem que ser pensado continuamente. Quer dizer, tem que ser pensado. Nós temos coisas muito bonitas, mas, Claro. mas nós temos que crescer. Melhorar. A igreja tem que crescer. Sim, sim. A igreja é um povo em caminho. Sim, A exatamente. meta ainda não chegou. Eu penso que... Depois há outra coisa que eu gostava de dizer. O Padre Congar tem um livro muito bonito, que é A Verdadeira e Falsa Reforma da Igreja. É um dos autores que eu gosto muito, por isso é que eu o cito muito. E ele dizia que uma reforma da Igreja demora muito tempo. Demora muito tempo, tem que ter muita paciência. Nós imaginamos que a reforma do Concílio de Trento foi uma reforma importantíssima na vida da Igreja. Talvez deu os frutos na Revolução Francesa ou no século XIX, quando a Igreja foi contrariada e foi perseguida. Isto vai dar frutos com o seu tempo, mas é importante que a gente tenha diretivas para uma forma de caminhar, para um novo estar em igreja. Sim. Uma igreja que é comunidade viva. Aliás, eu acho que isto também é muito importante, até noutro sentido. Nós não somos maioria. Cada vez mais somos comunidades pequenas. Não sonhamos já com grandes paróquias, com igrejas que estão sempre à pinha. Uhum. A gente percebeu que há fragilidade, né? Mas é importante por isso que as comunidades que estão deem ao mundo testemunho de alguma coisa. Sim. E aí todos têm que dar testemunho, todos têm de estar concordes, todos têm que perceber. E eu penso que a Igreja e o sino nos vai dar luzes no sentido disso mesmo, não é? Em que consiste a fase de execução e por que será tão importante o papel das igrejas particulares? A fase de educação é mesmo essa fase. A gente vê o processo. Começou cá em baixo, subiu à igreja que preside na caridade a todas as igrejas, que é a Igreja de Roma, e há de descer à realidades. A fase de execução, eu diria, é a fase mais importante. Sim. Colocar em prática. É colocar em prática, traduzir, não é? Uhum. Posso permitir-me só que volte atrás uma coisa? Sabe que o que mais me agradou no trabalho nos trabalhos que tenho feito para ensino sinodal é o método. O método é extraordinário. Começa pela oração, continua com a escuta da palavra, há um tempo de silêncio e depois cada um se escuta ao outro, não tentando fazer juízos sobre o que o outro diz, nem tentando criar barreira à sua palavra. Isto é um método extraordinário e que nós temos que aprender. É um método... Este caminho sinodal está muito ligado com a escuta. Aliás, nós sabemos que a coisa mais importante que nos vem do Antigo Testamento, o mandamento mais importante, é o primeiro escuta em Israel. É mesmo. Portanto, aprender a escutar é uma coisa que nós ainda não sabemos. Nós partimos diante de tantas realidades com os nossos ouvidos já pré-fabricados. E o Sínodo ajuda-nos isso. Eu vejo que para uma verdadeira escuta tem que haver o silêncio. Muito silêncio. Então o Sínodo também nos vem alertar para isso. Sim. Para que haja essa escuta verdadeira e autêntica, tem que se também silenciar, não é? Exatamente. O que mais volto a repetir, o que mais me encantou no trabalho é estar em comunidades. Por exemplo, no Conselho Presbiteral de Diocese. A gente leu a palavra de Deus, ficou em silêncio, depois falou cada um calmamente do que tinha no coração. Uhum. Eu filo com as minhas irmãs, por exemplo, Sim. em comunidades religiosas. Escutamos a palavra. O que é que isto implica na nossa vida? Isto é qualquer coisa de bom. Sim. Qualquer coisa de muito belo. Porque eu senti isto muito, que
isto ajuda-nos a perceber uma coisa que a gente... Sabe que às vezes na igreja a gente utiliza a palavra de Deus para o que nos dá jeito. Ao passo que este caminho a gente escuta a palavra de Deus para ela nos interrogar, não é? Exatamente. Isso é a riqueza de um caminho sinodal como este, não é? É como caminhar no deserto, em que nós somos confrontados no silêncio, connosco, com as Exato, nossas realidades, Exato. e é aí que nós escutamos a Deus e que depois saímos do deserto e colocamos tudo em prática. Exato, exato. E, por exemplo, com o Bispo Emérito de Líria Fátima, com o Sr. António, ele começou por fazer isso, e eu também fiz isso nas Assembleias. A gente ler os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos é um livro desafiante. Sim. Houve necessidade de encontrar alguém que servisse as viúvas. A igreja rezou, escutou e decidiu. A gente perceber, a partir da palavra de Deus, o que é que isto implica para nós hoje, Sim. é extraordinário. Verdade. A gente ver um homem como o Filipe, o diácono Filipe, que vai falar com o eunuco. A gente perceber quantos eunucos andam por aí lendo sem perceber. Isto é o caminho sinodal. Sim. Sim. É o caminho sinodal. E ler a palavra de Deus é um desafio extraordinário. Comenta esta frase do nosso Papa Francisco. Diz assim: o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio. Foi uma frase muito feliz de Santo Padre, e foi em 2017, foi quando foi o cinquentenário, os 50 anos deste caminho sinodal. O Santo Padre diz-nos muito do que é o mistério da Igreja. E o que é que a Igreja deve ser. Aliás, voltamos à palavra sinodal. A palavra sinodal é caminhar com. A primeira imagem do sínodo é a imagem de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús. Caminha com eles. Sim. E há uma coisa muito bonita nesse texto. Aquece o coração de quem vai ferido. Não lhes ardia o coração. É verdade. E isto é caminho sinodal, não é? Sim. Sim. A gente perceber o que é caminhar, fazer com que o coração das pessoas ferido, destroçado, encontre um novo vigor, não é? Depois há uma coisa muito engraçada. No caminho de Emaús eles vão fugir de Jerusalém, onde está o templo, aquela coisa toda. E Jesus vai atrás deles, não é? Sim. Se a igreja pensasse o que é isto para hoje. Há tanta gente que sai de Jerusalém, das nossas Jerusaléns, com os templos e tal, e aquecer o coração dessa gente. Depois eles retornam ao seu devido tempo, depois de encontrarem Jesus. E isto é o caminho sinodal, não é? Por isso é que o Santo Padre o que diz, a igreja ou é isto, e mostra isto, mostra um Cristo que caminha connosco, quando ainda nós não percebemos a mensagem da ressurreição, caminha connosco e que nos faz arder o coração. Como é que se realiza hoje, a diferentes níveis, aquele caminhar juntos que permite à Igreja anunciar o Evangelho em conformidade com a missão que lhe foi confiada e que passos o Espírito nos convida a dar para crescer como Igreja sinodal? Bem, eu espero que os passos do Espírito Santo sejam absolutamente novos. Porque ele ninguém pode controlar. Ele sopra. Ele sopra, é verdade. E a gente ouve a sua voz, mas não sabe. Vai. Hoje a Igreja já é muito mais sinodal que noutro tempo. Sim, sim. Pronto. Nós temos todos um conjunto. Nas dioceses há estruturas sinodais. Um conselho pastoral, por exemplo, em clérigos e leigos trabalham junto. Conselho presbiteral. Na paróquia, o conselho pastoral, o conselho administrativo, portanto, o conselho económico. Há já muitas estruturas. Portanto, isso já se realiza. Se calhar realiza-se com um pouco de entusiasmo, não é? Pois. Às vezes. E a gente tem que ver. Nós não vamos inventar grandes coisas, não podemos inventar. Não vamos dizer que, de um momento para o outro, vai haver grandes mudanças. Não há assim, a igreja não se faz aos solavancos. A igreja faz-se de uma caminhada amorosa e paciente, não é aos solavancos. É como se diz, o caminho se faz caminhando, não é? Portanto, nós já temos coisas,
Mas também não sei, e acho que há duas coisas. Primeiro, estar atentos ao que o Espírito diz. Sim. Com a mesma disponibilidade com que a comunidade primitiva esteve em Jerusalém, que é uma coisa extraordinária. E depois, revitalizar o que já há. Dar sentido às estruturas que já existem. E eu creio que isso é muito importante. Sim. Muito belo. De que forma é que este caminho é uma proposta de caminho para se caminhar, lado a lado dos paroquianos, e quais os frutos que acha que podem vir deste caminhar juntos? Olha, eu vou começar pelos frutos. Primeiro tem que ser um fruto ad intra ed extra. Interiormente nós temos que nos configurar como comunidades cristãs. Há muita gente que não se sente ainda igreja. Sim. Ou sente a igreja, peço desculpa pela expressão, quando ela lhe é útil para realizar os seus sacramentos que querem, mas não se sente abraçada em comunidade. Às vezes até se sente abraçada individualmente, mas não em comunidade. Sim. E Jesus abraça-nos em comunidade. Pronto. Portanto, para quem está dentro, há uma percepção de igreja que tem que repensar, que tem que ser vivida, que tem que ser... Portanto, isto é qualquer coisa que ainda... portanto, para quem está dentro é importante. E depois é para quem está fora, porque o caminho sinodal tem lançado muitas pontes para não cristãos, para gente de outras religiões, para gente de outras confissões. O caminho sinodal é um caminho extremamente aberto. Há muitas questões ainda que nós temos muita dificuldade em perceber. Ainda temos muitos preconceitos, ainda é muito difícil. Para mim também é. Mas para o Espírito Santo nada é difícil. Impossível. E, portanto, há este caminho sinodal que ajuda, a partir do diálogo, a encontrar alguma luz, não é? Bonito. A nível diocesano, qual a renovação que traz para a Igreja este caminho preparatório? Olha, eu vi muitas experiências muito bonitas na Assembleia, não é? De gente muito distante que se interrogou. Eu penso que esta interrogação de perceber, olha, afinal a Igreja não é aquela ideia que eu tenho lá do Senhor Prior a ralhar comigo. Às vezes é a ideia, não é? Sim. Os nossos padres somos às vezes muito mal encarados, é verdade. E, portanto, perceberam que a Igreja era outra coisa e onde eles podem pôr as suas questões. Uhum. Porque, no fundo, as pessoas têm dúvidas. E encontrar uma casa fechada não ajuda a tirar dúvidas. Não é? No fundo, também mostrar que a Igreja é esse lugar de escuta em que a pessoa pode ser ouvida. Sem ser julgada. Exatamente. Sem ser julgada. A parte mais substancial da minha vida aqui em Fátima é confessar, portanto. Em 7 dias estou 5 dias, portanto. Não é? Como as pessoas necessitam de ser ouvidas. Não é? O santuário é um local de escuta. Muito bom. Sim. E agora tem desenvolvido outras coisas. Muito bonito. Mas as paróquias, porque nem toda a gente vive em Fátima, nem toda a gente vem em Fátima. Claro. Mas a Igreja tem que ser local de escuta. Não é? De facto, a Igreja tem que escutar sempre o que o Senhor diz. Shema a Israel. A primeira coisa, escuta Israel, não é? De que forma a sinodalidade tem sido colocada em ação? Eu penso que ainda estamos na fase da reflexão. Mas sabe que o caminho faz-se caminhando, como a gente dizia. E só as pessoas sentarem-se, às vezes até para pôr o seu mau humor, só as pessoas sentarem-se é um primeiro passo. Exatamente. Eu só não gostava que isto fosse uma experiência perdida, não é? Sim. Houve isto, havia que fazer isto, fizemos. E depois? Mas essa reflexão já é uma ação, não é? Foi uma ação. Já Foi é uma ação, já se está a colocar o sino. É engraçado, contava uma catequista que havia um grupo de jovens que não era propriamente praticante, era de um grupo desportivo.
que tentaram fazer e fizeram aquilo com entusiasmo. É engraçado, não é? E isso pode acontecer, que a gente saiba encontrar gente, não é? Como tem sido consultado o povo de Deus? Portanto, tem sido, primeiro, através das estruturas já existentes. Portanto, grupos, na paróquia há grupo de catequese, há grupo de acólitos, há grupo de caridade, há grupo, sei lá. E os grupos foram consultados. Depois, houve tentativas, eu creio que muito tímidas, porque nem sempre toda a gente conseguiu fazer, de ir ao encontro de outra gente. No meio da saúde, no meio das escolas, no meio das empresas. Portanto, aí houve alguns passos. Isso já aconteceu. Isto é uma coisa muito bonita, já aconteceu. Portanto, já se fez alguma coisa. Então isso é bom. Já se fez. Que passos é que o Espírito Santo nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos? Ao Espírito Santo a gente tem que ter muito respeito. Eu acho que ele é sempre imprevisível, não é? Eu sou de formação historiador, não é? Sou de história. Sim. E quando a gente percebe que na vida, ao longo da história da Igreja, o Espírito Santo toca uma pessoa e aquilo muda tudo. Muda completamente o estilo de vida. Torna às vezes aquilo uma bagunça autêntica. Mas às vezes é preciso que o Espírito Santo faça isso, não é? Faça uma bagunça. E eu penso que o Espírito Santo pode nos abrir portas. Sim, com certeza. Temos que rezar muito, não é? E escutar. Sim. Isso é importante. Esta escuta orante. Eu acho que o sino nos veio outra vez lembrar numa igreja sem oração. E por vezes precisamos de parar. Sim, claro. Parar. Escutar, sabe? Escutar e, não há igreja e refletir. Sem isto. É verdade. A igreja não é uma máquina. Nós às vezes temos a tendência, mesmo nas paróquias, a fazer muitas coisas. Sim. E o estar. E o estar como Maria aos pés de Jesus. Maria aos pés de Jesus é o modelo de discípulo, por excelência. Sim, sim. E a gente, para ser discípulo de Jesus, tem que estar aos pés dele, não é? É verdade. Frei Rui, o nosso programa está mesmo na reta final, passou muito rápido. Uma mensagem para quem está lá em casa e que ainda não se apercebeu que está a haver um caminho sinodal, um momento tão importante na nossa igreja. Olha, a primeira mensagem é uma coisa que eu sempre digo, que devemos amar muito a igreja. A igreja foi e é a comunidade viva onde Cristo está presente. Mas a mesa é engraçado, só uma imagem. Na nossa ordem, a primeira imagem de São Domingos é ele sentado com os seus irmãos a uma mesa. Ainda está lá um lugar vazio para algumas pessoas que não estão sentadas à mesa, não é? Sim. E a igreja sinodal é isto, é lembrar que também lá tens um lugar, não é? E podes entrar. A mesa está posta. E está à espera que alguém se sente a essa mesa. Frei Rui, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E assim que está em casa, reze também por este sínodo, que é um momento tão importante. E se ainda não está a caminhar, então entre neste caminho, nesta reflexão, nesta escuta, neste silêncio, para que nós possamos ouvir mais aquilo que Deus tem para nos dizer, para que nós possamos caminhar juntos em unidade, em comunhão. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.